E hoje temos uma excelente notícia confirmada e uma outra excelente notícia revelada pelo Corinthians. Lateral direito Mateuzinho não teve lesão detectada, mas ainda segue como dúvida para o clássico de domingo contra o rival. E o jovem atacante Pedro, que é cria do terrão, traz muito ânimo dentro do timão, pois o jogador pode dar um lucro de mais de 70 milhões de reais para o Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o lateral direito Mateuzinho, que realizou exames de imagem, não teve lesão detectada, mas mesmo assim ainda segue como dúvida para o derby de domingo na Neoquímica Arena. O Mateuzinho deixou o jogo contra o Atlético Paranaense, jogo em que nós vencemos por 1-0, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, ganhamos vantagem, inclusive o Mateuzinho que deu assistência para o gol da nossa vitória marcado pelo Guinegão. O Mateuzinho aos 15 minutos do segundo tempo, ele deu uma arrancada, ele correu muito nessa partida e acabou sentindo a parte posterior da coxa, caiu no gramado e deixou o jogo absolutamente que gerando muita preocupação. Nessa sexta-feira, dia 29, o Corinthians realizou exames médicos no jogador, realizou exames de imagem e o jogador não teve lesão detectada na coxa direita. O diagnóstico apontou apenas uma sobrecarga muscular na região posterior da coxa. Mesmo assim, o Mateuzinho ainda é dúvida para o clássico de domingo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, jogo que acontecerá às 18h30, que será válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians que ainda fará o último trabalho, os últimos treinamentos visando o derby de domingo. Aí de repente teremos mais alguns detalhes sobre a participação do Mateuzinho ou não. Por enquanto ele segue como dúvida. A minha opinião quanto ao Mateuzinho não ter tido nenhuma lesão detectada é a seguinte. Primeiramente, isso é muito bom, uma ótima notícia. Também temos outras ótimas notícias em relação a outros jogadores. Mas na questão do Mateuzinho, acabamos tendo uma preocupação maior pelo fato de não ter substituto. Hoje, o substituto imediato do Mateuzinho não é lateral direito, é zagueiro e é o Félix Torres. Eu acho que eu nem preciso ficar detalhando aqui para vocês a tamanha desconfiança que o Félix Torres está trazendo para nós, torcedores. Então, a preocupação maior estava em cima disso. Como ele ainda é dúvida para o jogo de domingo contra o nosso arquirrival, o Dorival terá que resolver esse problema caso realmente seja confirmada a ausência do Mateuzinho. Ou ele vai arriscar mais uma vez, dará um voto de confiança ao Félix Torres. Eu acredito que ele deveria ter uma conversa longa com o zagueiro equatoriano, ou de repente um dos jovens da base que pedem passagem, como por exemplo João Vitor, Jacaré ou Gabriel Caipira. E de repente, quem sabe também não está descartada uma mudança tática com 3 zagueiros, mas ao meu ponto de vista, aí eu não sei como que o Corinthians iria render. Eu particularmente não me lembro a última vez que o Corinthians jogou com 3 zagueiros, então não sei se seria viável essa solução, mas acabaria sendo uma das alternativas para o treinador. Mas que ótimo que o Mateuzinho não tem nenhuma lesão e não precisará ficar semanas ou até de repente mais de um mês parado. E agora vamos falar sobre o jovem meia atacante Pedro, que deixou o Corinthians em 2023 e o Timão poderá ganhar mais de 70 milhões de reais caso a negociação por ele entre o Zenit e o Al Ittihad seja concluída. O Pedro surgiu das categorias de base do Corinthians, trazendo grandes expectativas de que se tornaria um grande jogador no profissional do Timão. Jogador muito rápido, que atua aberto pelo lado esquerdo ou lado direito do campo, muita técnica, muita habilidade em cima disso, joga com a bola colada no pé. E o Pedro ele acabou chegando rapidamente no profissional,
entre 16 e 17 anos ele já estava nessa transição, só que também rapidamente ele deixou o Corinthians. Em 2023, ele foi vendido para o Zenit por cerca de 45 milhões de reais, gerando muitas críticas. Chegou no Zenit, foi ganhando oportunidades e acabou se firmando, e hoje é um dos principais nomes da equipe. Devido ao seu grande talento, ele acabou sendo procurado pelo Al Ittihad, e hoje o Zenit e o Al Ittihad negociam, no caso o Zenit negocia a venda do jogador, e os valores, pelo que se fala, na casa de 35 milhões de euros. Valores que chegam na casa de 221 milhões de reais na cotação atual. O Corinthians ainda tem 30% dos direitos do jogador. Sendo assim, caso a negociação for concretizada, o Timão terá direito a 66 milhões de reais sobre essa negociação do jogador, que tem apenas 19 anos. Além disso, o Corinthians teria direito a mais 5 milhões e 500 mil reais pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, já que o Corinthians é o formador do jogador. Ele ficou no Timão dos 12 até os 18 anos. Então, caso tudo for confirmado, o Corinthians levará nessa negociação algo na casa de 71 milhões e 500 mil reais. Absolutamente que dentro do Corinthians a torcida é grande para que realmente a negociação seja concluída e esse dinheiro possa chegar o quanto antes possível nos cofres do clube. A minha opinião quanto a essa possibilidade do Corinthians receber mais de 71 milhões de reais, se realmente o Pedro for vendido do Zenit para o Al Ittihad, é a seguinte: dentro do Corinthians isso traz muito ânimo, exatamente. Todos dentro do Corinthians, departamento financeiro, diretoria, todos animados com essa possibilidade, e essa possibilidade é muito grande de acontecer. O Al Ittihad realmente partiu com tudo para cima do Pedro. Quando o Pedro foi vendido, muitas críticas surgiram, porque o Corinthians vendeu ele muito barato, algo na casa de 45 milhões. O presidente na época era o Duílio, ele foi muito criticado por isso. Era um jogador que nós tínhamos como o mais promissor dos últimos anos. Estamos falando de um jogador que é muito habilidoso, volto a dizer, o Pedro joga com a bola muito próxima ao corpo, muita habilidade mesmo, então eu acredito que daqui para frente ele só vai evoluir. Na questão dos valores, quando eu falo para vocês que dentro do Corinthians isso é visto com muito ânimo, o Corinthians estava tentando fazer empréstimos, adiantar valores para pagar as dívidas urgentes, como por exemplo o Transferban. O Transferban hoje o Corinthians ainda não conseguiu pagar, algo na casa de 40 milhões de reais que tem que pagar ao Santos Laguna. Então é um Corinthians que luta para pagar essas pendências. Entrando esse dinheiro que não era esperado, claro que eu acredito que será o fim do Transferban, porque absolutamente que esse dinheiro seria usado para isso. Claro que o dinheiro não chega da noite para o dia, mas garantindo a venda sendo concretizada, a negociação concretizada, o Corinthians já poderia adiantar esse dinheiro junto a uma instituição financeira e resolver essas pendências. Absolutamente que perderia alguns valores, alguns milhões, até pelo fato de adiantar, mas já estaria resolvendo alguns problemas emergenciais. Então o Pedro hoje traz muito ânimo dentro do Corinthians com essa grande possibilidade de ser vendido. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero falar a vocês sobre a confirmação da excelente notícia que eu trouxe para vocês na última quinta-feira, dia 28 desse mês, falando sobre o Yuri Alberto. O Corinthians confirmou que o Yuri Alberto está se recuperando mais uma vez de uma forma antecipada e o jogador já tem até expectativas que ele possa ser usado no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na última quinta-feira, dia 28 de agosto, eu trouxe a informação para vocês de forma exclusiva que o Yuri Alberto estava com grandes expectativas, gerando grandes expectativas de que poderia acelerar o seu retorno. Yuri, que já está ficando famoso de sempre voltar antes das suas lesões. Em 2024, quando ele sofreu uma entrada maldosa do Murilo, quebrou a costela, voltou bem antes. Recentemente, ele teve uma lesão de vértebra que é complicada, voltou bem antes. E agora, isso vai acontecer novamente. Como eu disse,
Eu informei a vocês dia 28 que as expectativas eram grandes que nos próximos dias o Yuri Alberto poderia iniciar o seu processo de transição dessa lesão. E isso foi confirmado hoje, dia 29 de agosto, pelo Corinthians, do boletim informativo dos trabalhos que aconteceram nessa sexta-feira, dia 29, o Corinthians atualizou o quadro clínico do Yuri Alberto. Yuri Alberto já passou a fazer a transição, departamento médico, trabalhos em campo, algumas coisas sendo feitas com bola, absolutamente que ainda não está fazendo os trabalhos mais fortes com os companheiros, mas ele já iniciou esse processo de transição e tem expectativa que ele já possa estar à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense, dia 10, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Além dessa excelente notícia envolvendo o Yuri Alberto, também tem outra excelente notícia envolvendo o José Martínez, que fraturou a mão no treinamento, já fez a cirurgia e também já iniciou a sua transição física. Então, confirmada a excelente notícia sobre o Yuri e mais uma excelente notícia em relação ao José Martínez. A minha opinião quanto a essas excelentes notícias, vamos tratar assim, é a seguinte: estamos falando de dois jogadores que são fundamentais para a equipe, dois jogadores titulares. O Yuri Alberto é o nosso artilheiro do ano passado, artilheiro desse ano. Nem preciso ficar detalhando para vocês a tamanha da importância que tem para o Corinthians, o significado que tem para o Corinthians ter o Yuri Alberto em campo. Infelizmente, ele acabou pegando todo de surpresa quando precisou fazer essa cirurgia de hérnia inguinal, mas eu já havia avisado a vocês no dia 28. Para quem está assistindo esse vídeo, isso aconteceu na quinta-feira, eu avisei, trouxe como informação exclusiva que o Yuri iria retornar antes, e já está acontecendo. O Corinthians confirmou que ele iniciou a transição física, então ótima notícia, confirmada a ótima notícia que eu trouxe para vocês, além de mais uma excelente notícia que é o Martínez. O Martínez para mim, é a cara do Corinthians, muita raça, dedicação em campo, então ótimas notícias para o torcedor corintiano, além, claro, do Mateuzinho também não ter tido algo mais grave detectado, é dúvida para o jogo de domingo, mas pelo menos não precisará ficar semanas parado, ou de repente até mais de um mês. Então, duas excelentes notícias, confirmada do Yuri Alberto, que eu havia trazido para vocês, também a do Martínez, e por que não, três excelentes notícias, já que a do Mateuzinho também é uma excelente notícia que acabou não se lesionando de uma forma mais grave. Então, Yuri Alberto muito próximo de retornar e, claro, estamos falando do nosso artilheiro, nosso protagonista do time do povo. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Mateuzinho não ter tido nenhuma lesão detectada? Será que tem chance dele jogar domingo? E quanto o atacante Pedro, o Corinthians pode receber mais de 71 milhões de reais por ele, caso ele seja vendido para o Al Ittihad. E quanto essas excelentes notícias do Yuri Alberto se confirmando, chegando também sobre o José Martínez, o que vocês acham deles estarem próximos de voltar em um momento em que o Timão está em evolução? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!